que é necessária. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Quero dar continuidade aos irmãos ao sermão que começamos na quarta-feira. Nós falamos na quarta-feira da graça que supera qualquer intenção ou qualquer poder no céu e na terra. A obra feita por Jesus em nossas vidas não tem como ser retrocedida. Não tem como voltar atrás, não tem como ser quebrada, amaldiçoada, vencida. Tudo que Jesus fez na cruz foi suficiente. E nós começamos a falar em Romanos 8, e eu queria pegar um pedacinho de Romanos 8, no final da primeira parte que trabalhamos semana passada, a partir do verso 27, só para introduzir o que nós vamos conversar aqui, a partir do verso 31. É o seguinte: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí nosso texto de hoje. Que diremos, pois, à vista dessas coisas que nós acabamos de ler? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de quem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O texto por si mesmo, nós podíamos fechar aqui e ir para casa, entendendo a obra que Deus fez em nossas vidas. Mas eu fico pensando na nossa murmuração, que falei hoje pela manhã com os irmãos, que talvez por ausência em nossa mente da lembrança desse texto, nós tenhamos perdido a percepção de que nós não estamos numa luta eterna entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo e Satanás, entre Deus e Satanás. Porque alguns filmes hollywoodianos, algumas culturas pagãs, alguma cultura popular, passa a ideia, às vezes, que Jesus Cristo e Satanás estão degladiando na eternidade por nossas vidas. E isso não é verdade. A morte foi vencida, Satanás foi vencido, e todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus já são mais do que vencedores, nem Cristo Jesus. Interessante que vocês vão perceber que as perguntas do final do capítulo 8 são perguntas retóricas. Quem tentará contra nós? Quem poderá nos vencer? São perguntas sem uma resposta. Olha, já são perguntas com resposta clara, evidente. Ele está dizendo aquilo que o texto anterior já confirmou. Ele está dizendo aquilo que as profecias dos profetas do Antigo Testamento já disseram a respeito do nosso Salvador. Tudo que está sendo dito pelo apóstolo Paulo aqui já foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas. E aí, é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. A nossa vida precisa ser pautada e precisa ser orientada, e, consequentemente, as ações que vão ser dadas a partir dessa compreensão, dessa consciência, é de que nós não estamos em busca de vitória. Nós já vencemos todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Nós cantamos aqui,
pela graça. Pela graça você já venceu. Ah, mas qual é o problema nosso? Nós colocamos toda a nossa expectativa, nós colocamos toda a nossa esperança nesse mundo, nesse tempo. E em nós vive essa expectativa de que eu vou ser feliz, bem-sucedido nesse tempo. Como eu posso classificar bem-sucedido ou ser bem-sucedido numa vida que já tem prazo de validade? Qual é o prazo real para ser bem-sucedido? Como eu posso classificar minha vida como bem-sucedido? Como feliz? Porque o tempo é relativo, pelo menos para nós. Para Deus não. Mas no Cronos é relativo. Você quer ver uma coisa? Quem tem algum tipo de animal em casa de estimação? Levanta o braço. Então, esse é um problema sério para mim. Eu tenho uma cachorra. Uma bulldog francês. Linda. Um chuchu. Um chuchuzinho. Uma delícia de cachorro. Nhenhenhé. Não é isso? Nós somos assim. Aí nós pegamos um cachorro para nós, porque gostamos de um bicho perto da gente. Só que o bicho tem quantos anos de vida? Um cachorro, geralmente, em tese. 20? É a média? Doutora, a senhora que é especialista. Desculpa. Doutora, a senhora que é especialista. Qual é a média de idade de um cachorro comum? 15, 16. Essa é a palavra de um profissional. 15, 16. Você vive quantos anos em média, o ser humano? Em Unamar, como é que está a média? 100, 110? Então, se você vive aí 80 anos, tem um cachorro que vive 15, o que vai acontecer? Vai dar BO. Tem um tal de gente chorando por morte. Eu nunca vi tanta gente chorando por morte de bicho. E o pior, eu não posso falar nada. Eu tenho muito coisa para falar sobre isso. Eu não posso falar porque eu estou com medo de magoar alguém. Esse dia uma irmã me perguntou assim: pastor, será que tem lugar no céu para minha cachorra? Estou falando sério. Porque tamanho carinho, amor, ela depositou sobre aquele animal. E eu não estou falando mal disso não, tá? Beleza, você pode continuar fazendo isso. Mas tome cuidado com isso. Ele tem um prazo de vida. A felicidade não está nas coisas que têm prazo de validade. Eu falei do cachorro. Desculpe a comparação esdrúxula, mas eu vou agora... Nós temos 80. E se pensarmos assim, em vida plena, produtiva, útil, são aí 50. Por que 50? Porque você começa a produzir, assim, entender vida a partir dos 10, talvez. Até os 60, 70 você produz muito. Depois dos 70 você começa a diminuir a produção. Você começa a tomar analgésicos. Não vou nem perguntar quem está nos analgésicos já, porque pode ser que a idade chegue um pouquinho abaixo dos 50. A partir de 30. O que eu estou dizendo para os irmãos é que a gente coloca toda a nossa felicidade em algo que é muito curtinho. Quando a proposta de vida que Deus nos fez é de eternidade. A felicidade está ligada a uma compreensão agora para a eternidade. Eu já sou feliz em Cristo Jesus, amém? Você já é feliz em Cristo Jesus. E o que é mais tremendo, esse texto diz que nada que possa existir, qualquer força no céu e na terra, elas são incapazes de quebrar essa felicidade. Ela está dizendo que a morte do seu cachorro, a degeneração da sua saúde por conta da idade, a ausência de dinheiro, a ausência de amigos, a intervenção de Satanás na sua vida, nada disso pode te separar daquilo que foi feito na cruz, do que foi conquistado na cruz. Está consumado. Não há nada mais que possa ser feito por nenhum ser existente no céu ou na terra. É essa compreensão que deve me mover nessa caminhada aqui.
Porque se eu não entender isso definitivamente, eu vou ficar sempre oscilando, refém das tribulações, das dificuldades que o mundo certamente, ou a sua sociedade, o mundo que jaz no maligno, proporá para você e para mim. Ficaremos reféns ao ponto de achar assim, estou profundamente triste. Por quê? Porque estou sem dinheiro. Estou profundamente triste. Por quê? Porque estou sem saúde. Estou profundamente triste. Por quê? Não sei, porque o Botafogo perdeu. Foi 2-0? Eu não tinha essa informação, desnecessária. Eu percebo que parece que a gente perde a noção de quem somos. Porque uma tribulação desse tempo nos acometeu. E por ter nos acometido, justifica eu virar uma pessoa estranha. Esqueço de quem sou. Eu achava muito bacana quando meu pai me dava uma bronca. E muitos pais fazem isso. No meio da bronca ele fala assim, porque aqueles filhos que tinham coragem de responder o pai, assim, quando responder não é desacatar não, é dizer assim, no meio da conversa, quando o pai está discursando, a minha geração ficava de cabeça baixa, até ele terminar de falar. E mesmo quando ele terminar de falar, você não falava, não entrava falando, você esperava dizer assim, pode falar agora, miserável, alguma coisa assim, e a gente falava. E aí a gente dizia assim, pô pai, eu fiz porque o cara estava fazendo, se eu não faço, eu passaria por alguém frouxo, algo semelhante. Eu não falava com essa oratória, alguma coisa semelhante. Né? Se eu não fizer, os caras parecem ficar bravos comigo. Aí falou assim, Luciano Rangel Gomes, você é filho de quem? Quem que é seu pai? Quem que te criou, seu moleque? Lembra como se fosse hoje. Ele me fazia lembrar quem eu era. Você não é filho daquela turma que estava na rua. Você é meu filho. Aí depois desse discurso eu sabia que vinha. Ele fazia o seguinte, puxava a calça, puxava a correia. Não corre. Lembra? Não corre. Slap, 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 slap. Vai para o quarto. E não chora não. Hein? Bons tempos. Estou vivo. Amei meu pai até o último dia, cuidei dele até o último dia. Nunca tive problema com isso. Mas isso me fez lembrar que eu tinha um nome. E ser filho de Ivaí tinha uma responsabilidade. Me dizia muito de quem eu sou. Até hoje, quando eu vou lá no Lobo Júnior, peguei um táxi, foi quinta-feira, ali na rodoviária, aí os perguntaram, para onde? Eu vou para o Lobo Júnior. Rapaz, você conhece o Lobo Júnior? Sim, sempre morei ali, estou fora um pouquinho de tempo, mas Lobo Júnior é minha terra. Boa rua. Eu falei, excelente. O canto da foice, só vai até o finalzinho. Muito bom. Ele me deixou ali, mas quando ele chegou na beira da subida da rua, não quis subir, não. Aqui tá bom para o senhor? E eu mancando daquele jeito, subindo na ladeira. E sempre quando eu passo na rua ali a pé, a turma tem lá um apelidinho, mas sempre eles lembram assim, filho de Ivaí, filho de Isaura, neto de Antônia, primo de Édio. Eu tenho uma referência. As pessoas sabem quem eu sou. Quando você vai na tua terra, lá em Belfor Roxo, lá em Mesquita, Campo Grande, como é que é o nome? Madureira. Quando você vai lá na tua rua, lá em Botafogo, Nenel, quando você vai lá, tu não te conhece. Nenel. A gente conhece as pessoas. Você tem uma referência, sabe quem você é, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu irmão. Isso diz muito sobre o seu caráter. Como você foi criado. Eu ia no seu... como é que é o nome dele, Flávio? Ali na esquina que vendia feijão, arroz pra gente, naquela vendazinha. Qual é a esquina da sua casa? Seu Merindo. Flávio é meu vizinho. Ele é da Lobo Júnior. Flávio é da Lobo Júnior. Canda foice, mais um remanescente. E a gente comprava lá arroz, feijão, carne seca, essas coisas. Meu pai mandava lá para pegar.
Ele não perguntava, quem é você? Não. Já via, o que o senhor mandou pegar? Aí eu com o papelzinho desse aqui, estava lá listando as coisas, separava, me dava, e eu não tinha nenhum dinheiro no bolso. Ficava na conta, lá no caderno, aquele famoso caderno. Quem comprou com o seu Adil sabe disso. Aqui na esquina tinha caderno ali. Jesus está nos ensinando, o apóstolo Paulo está nos ensinando, que você foi eleito de Cristo, seu nome está no livro da vida, e agora você responde e é abençoado por esse nome. Entenda isso. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho essa noite. A primeira coisa que eu queria tratar com os irmãos, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta, preparando o caminho para a sua segunda viagem. Ele está para ir para Roma, ele sabe, porque ele é um cidadão romano, e ele sabe quais são as características das pessoas com que ele vai conversar. Ele prepara essa carta, preparando o caminho para ele. A primeira coisa que você precisa entender, e eu preciso entender, é que a nossa defesa está na confiança de Deus. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pergunta retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele continua: aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Eu estava fazendo uma pesquisa desse texto, e ele tem duas palavras que eu adorei aqui. Primeiro, ele usa a expressão para Deus, a expressão Theos, é poderoso. Ele poderia usar outras expressões para Deus aqui, ele usa Theos, que é para aquele todo-poderoso. Ele está querendo deixar claro que nas mãos de Deus estão todos os recursos. Ele pode fazer o que ele desejar, inclusive apagar-nos todos do mapa, se ele quisesse. Ele diz: que diremos, pois, vistas essas coisas? Se Theos é por nós. Ele pergunta: quem será? Se o Todo-Poderoso está conosco, está do nosso lado, quem está do outro lado? Quem se habilita a se levantar? Quem vai se levantar contra os eleitos de Cristo? Eu gosto de pensar, eu falei do meu pai, parecia, eu sei que às vezes eu passo a descrição do meu pai, parece que ele é um homem grosso, apenas que luta pela família. Sim, ele luta, ele disciplinava os filhos dele, mas depois ele ia lá conversar com a mãe do outro filho: por que você fez isso com meu filho? Olha, não coloque mais a mão no meu filho, tá? Converse com o seu filho. Isso não pode acontecer de novo, não. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa: quem tem que disciplinar o seu filho é quem? Quem? O pai e a mãe. O problema é quando o pai e mãe não disciplinam, né? Tem uns pais frouxos hoje em dia, tem umas mães muito frouxas, e o filho faz o que quer, pinta. Esse dia nós estávamos acho que foi num consultório esperando, mas tinha uma criança fazendo muita coisa. Meu Deus do céu. E eu queria dar a costa nos pais, porque deixar que ele fazer aquilo que estava fazendo, mas tudo bem. Eu não disciplino o filho aqui. Quando um adolescente sobe no gabinete para dizer, nem vão mais procurar mim, procuram mais o pastor Eric. Mas quando alguém vai namorar, tem adulto, a gente vai namorar, e eu falo assim: seus pais já deixaram você namorar? Já, então beleza, agora é a minha parte. Quando alguém fala assim: pastor, intercede por nós lá com nossos pais, eu falei: eu não. A autoridade maior na tua vida são seus pais. Se eles não deixarem vocês namorarem, eu não farei força para isso. Eles devem ter um porquê. Eu entendo que quem vai disciplinar-nos é o Senhor, e não há nenhum problema nisso. Quem vai nos proteger é Deus, e aí todo favor do mundo à nossa disposição. Todo recurso, se essa expressão não chega nem perto do que Deus é, mas vou usar ela para entendimento, todo recurso existente estão nas mãos dele. E se ele não fez, vocês lembram do texto que eu li para o verso 21 do capítulo 8, ele diz: é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Que ele diz o seguinte: porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos seus. O Espírito intercede por nós ao Senhor, segundo os valores e princípios o quê? Bíblicos. Ele não pedirá algo a teu favor que não esteja proposto aqui.
Não peça a Deus sucesso num roubo de banco, porque Ele não vai te dar. Isso é incoerente com o que a Bíblia ensina e que o Espírito propõe. Então a palavra Theos nos sugere que Ele é quem nos protegerá. O Deus Todo-Poderoso nos protegerá. Ele vai nos guardar de todo o mal existente. Tem isso em mente. A outra é contra nós. Ele diz, a palavra é ket, ou kat, indica que algo se opõe ou está contra. Ou seja, alguém se levantou, sempre se levantará alguém se opondo a Deus, seja potestade ou seja ser humano. Sempre. Porque assim como temos eleitos do Senhor, aqueles que segundo o sangue de Cristo se entregaram a Ele, temos também aqueles que estão sendo dirigidos por um maligno, ou por uma orientação má. E ela, mesmo que não tenha feito isso premeditadamente, trabalhar, contribuirá contra você e sua família. Essa é uma verdade. A Bíblia não deve entender, o livro de Daniel não deve entender isso, que nesse exato momento tem potestades que trabalham contra você. Mas quem pode ir contra? Quem pode se levantar? Quem? É outra pergunta retórica. Não há. Não existe nenhuma força no céu e na terra que possa contrariar o que Deus já decidiu sobre sua vida. Amém? E novamente, não estou falando de dinheiro, não estou falando de saúde, não estou falando de intelecto, estou falando de proposta de vida. Estou falando de ministério, estou falando de propósito de Deus para a tua existência. Estou falando de eternidade. Ninguém pode retirar de você a sua salvação. Isso é muito forte, como dizem os irmãos. Isso é maravilhoso, porque isso me dá uma tranquilidade para andar nessa terra. Porque eu falei para os irmãos, nosso prazo ele é curtinho. Eu estava brincando com o Rubens esses dias. Rapaz, tem hora que eu me sinto com a mente de 23 anos quando nos casamos. Aí ela falou assim, mas o corpinho, né, meu filho? Aí sempre tem uma resposta. Então, você sente assim, você fecha o olho e você está com 23. Você abre, vai correr, rapidamente aparece os 55. Pare de ficar encontrando mais problemas do que de fato existe na tua vida. É bem provável que o teu casamento, a tua caminhada nessa vida esteja com muita dificuldade, justamente porque você deixou de considerar a coisa mais importante da vida, que é essa justificação. Que toda a obra já foi feita. Quando você entende isso, ainda que você tenha um problema, e nós o temos, seja agora ou daqui a pouco, o teremos, ficará muito mais leve. Teu casamento, você vai parar de brigar por qualquer coisa, você vai parar de ficar dando voz para aqueles que querem fazer a coisa de forma errada e vai prezar pelos valores bíblicos, em vez de ficar fazendo justiça com o erro. Você vai ficar mais silencioso quando alguém te instigar a fazer o errado. Isso acontece toda hora. Quem gosta do trânsito aqui, ir para Macaé, é uma delícia, né? Todo dia você vai nesse trânsito. E todo dia tem os incircuncisos que cortam pela esquerda, pela direita, aliás. Pela esquerda você pode cortar. Você tem que pedir ao Senhor paz. Aí você lembra, eu sou justificado. Vou sair mais cedo. Esse é o segredo. Não sair mais cedo, liga para o chefe. Vou chegar tarde, chefe, porque estou na fila. Ou o senhor me habilita aí pela direita. Toma cuidado. De vez em quando a gente cede, né? Você pode cortar alguém na ponte e encontrar teu irmão do outro lado. E ele fala assim, miserável, está cortando a ponte. Aí você pode lembrar, eu conheço essa voz. O trânsito é um problema para muitos de nós, não é? Quem tem problema no trânsito aqui? Fica estressado no trânsito, levanta o braço. Vamos curar isso hoje? Profecia para a tua vida. Sair 1 hora mais cedo, amém? Resolve.
Eu sofro com isso. Um dos meus pecados. Tenha em mente que a sua defesa está pronta. Está pronta. Não há nada que nenhum mal, nem mesmo Satanás possa fazer para a sua vida. Tá? Quem te defende é Deus. Fala para o teu irmão assim, ó. Quem te defende é Deus. Fala para ele. Fala assim para o seu marido, ó. Quem me defende é Deus, tá? Para com isso. Fala para a tua esposa. Ó, quem me defende é Deus, hein? Me esquece, hein? Aliás, aí eu preciso dizer, eu vi aí umas meninas com uns cabelos diferentes, umas com cabelo comprido, outras com cabelo curtinho, falei, gente, bacana. Aí eu perguntei, os maridos liberaram? Não, pastor, eu faço o que eu quero com o meu cabelo. Eu falei, ué? Tá assim? No meu tempo, uma irmã para cortar o cabelo tinha que fazer uma assembleia batista. Ó, os filhos tinham que liberar lá em casa. Rubem é assim, Rubem não corta o cabelo se ela quiser. Tem que conversar comigo, com Pedro, com João. Pedro então é chato. Pedro é o pior que tem. Né? Ela sabe disso. Vai botar uma roupa, ó. Se tiver um decote muito grande, a gente cancela lá em casa. Tem 3 homens, né? E ela pergunta, o que vocês acham? Segundo, a imunidade da acusação. O verso 33 e 34. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Há 2 palavras que eu queria destacar para os irmãos. A palavra acusar, que significa desafiar. Ele está falando exatamente do acusador, aqueles que acusam. Quem vai te acusar de alguma coisa? É interessante que há uma voz alta, ora sendo levantada na internet principalmente, que falam muito mal da igreja, e eles não especificam. O que me deixa triste é isso. Eu sei que há congregações que são complicadas, são difíceis, mas nós aprendemos em Efésios capítulo 5, que a igreja é noiva de quem? A igreja é noiva de quem? De Cristo. Nós podemos bater nela? Não. Mas é a igreja de Cristo, não essas igrejas que vemos por aí. Então diga o nome. Não fala de forma genérica a igreja de Cristo, não. Você está arrumando um problema com Deus por isso. Não fale mal da igreja, querido. Mas pastor, tem uns tranqueiros da igreja, mas aqui é o lugar de tranqueira mesmo. Aqui é o lugar de gente difícil. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou poupar os irmãos. Aqui é o lugar de todos nós. Todos nós, inclusive você, que é uma tranqueirinha. É meu lugar. Sou difícil pra caramba. Hoje eu fiquei irritado com 2 irmãos, mas me segurei, mas estava irritado. Aí depois perguntei por que eu estava irritado. Por nada. Aliás, na maioria das vezes, nós estamos irritados por conta de quê? Nada. É pó. É pó. Aí você fica reclamando porque tem um irmão que está estranho com você. Você é estranho, irmão. Você é esquisito pra caramba. Não, vocês têm um tique estranho. Tem uns irmãos aí estranhos. Eu entendo que todos nós somos estranhos. A começar por mim, amém? Todos nós somos. Se eu for ficar na tua casa, quem aqui me recebe na sua casa por um mês? Fecha comigo aí. Pastor, pode ficar em casa um mês. Quem levanta a mão? Não, sério, levanta a mão. 2 corajosos ali. Irmã Margarida e o pastor Jorge. Mais alguém tem mão na galeria. Marcelão, dona Tânia, obrigado pela força, pela moral. Alisson, Gi, obrigado pela moral. O Everton, tua casa, topa? Será que Gi vai concordar? Miriam? Não sei, vamos tentar, ué. Está preparado para as minhas esquisitices? Quer bater um papinho com a Rúbia? Para perguntar quem sou eu? Antes de aceitar?
Você percebeu que, mas o pastor é bênção, ele pode ficar lá em casa um tempo que ele light. Para começar, vamos abrir no jogo do Botafogo. Para começar, não durmo cedo. O controle é meu. Eu controlo o mundo na minha casa. Na sua casa, eu te devolvo o controle. Deve ter que ficar alta, porque eu estou ficando meio surdo. Ainda quer que eu vá? Eu só como comida leve. Né, doutora? Só leve. Vocês perceberam que todos nós temos dificuldade? Nós causamos desconforto para os outros. Causamos naturalmente. Por isso que Paulo está tratando aqui não é um desconforto dessa vida, que você está levando a sério demais. Não, é um desconforto do acusador, que acusa você de ser pecador. Isso está pago, justificado. Essa conta não existe mais. Mas eu fiz, acontecia, e eu depois me converti. Como é que faz? Está pago. Fala para o teu irmão, está pago. Você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Pensando assim, a palavra eclectos, dizer escolhido, refere-se àqueles que foram predestinados pelo sangue, que segundo o sangue estão marcados para a eternidade, que segundo o sangue podem andar livremente nessa vida, que segundo o sangue não deve prestar contas a mais ninguém, senão a Deus Todo-Poderoso. O Theos que ele se refere aqui. Não permita que o mundo acuse você de algo que você não mais deve. Mas você fez isso aqui. Fiz. Cadê os seus acusadores? A palavra grega é a mesma. Moça. Eles foram embora. Então, nem eu também te acuso. Vai, não? Peques mais. Cadê os seus acusadores? Onde eles estão? Por isso que você e eu somos mais que vencedores. Porque os nossos acusadores já estão derrotados pelo advogado das nossas vidas. Termino dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 38, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Se é tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo qualquer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nenhum poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem? Palavra retórica, pergunta retórica, quem? Quem? Não há. É como se Deus estivesse procurando. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará tudo quanto eu mandar. Quem então é o acusador? Quem? Onde está o acusador? Eu tenho muito cuidado, muito. Quando eu faço um gabinete, converso com alguém, e eu sei que ele fez algo errado. Mas ele se redimiu, pediu perdão já há muito tempo. E nós temos que ter muito cuidado para não jogar na cara das pessoas ou dizer para as pessoas aquilo que ela fez de lá atrás. Sabe por quê? Porque o Senhor já colocou aquilo no mar do esquecimento. Não é você que tem que trazer isso à tona. Acho horrível quando a gente está conversando com uma pessoa, tratando uma matéria difícil, e nós trazemos isso à tona, mas Deus não faz isso. Ele não fica apontando o dedo na tua ferida. Não, Ele não faz isso. Ele apresenta o porvir. Olha o que está pela frente, olha o que você pode conquistar. Você pode ter o melhor casamento no futuro daqui em diante. Você pode ter uma melhor sociedade daqui em diante. Você pode ter uma melhor amizade daqui em diante. Você pode ter uma vida física melhor daqui em diante, se você for mais cuidadoso com o templo do Espírito. Você pode ter tanta coisa daqui em diante melhor, se você resolver não ficar tão preso no passado e planejar em Cristo o seu futuro. Com a tua palavra na mão. Eu penso que
O apóstolo Paulo queria preparar-nos para esse próximo momento. O fim do século I seria de muitas dores, dificuldade, perseguição, a diáspora, os mártires logo na frente. Lógico que ele não tinha esse quadro perfeito. O apóstolo Paulo não é considerado profeta no Novo Testamento. João, sim, João Batista. Mas ele conseguia prever que dias difíceis pela pregação do Evangelho estavam pela frente. Então ele prepara esse povo para todas as dificuldades que viriam, as lutas que viriam. E vamos combinar, está estreitando para todos nós. Ou é cíclico esse mundo, né? Já foi estreito em outros momentos, é estreito agora, vai ficar melhor daqui a pouquinho, vai estreitar de novo lá na frente. As gerações terão as suas lutas, e nós temos as nossas. Você e eu precisamos estar prontos para essas lutas em Cristo Jesus. Porque os valores que foram para o apóstolo Paulo no primeiro século são os mesmos para hoje. Eu não tenho dúvida de que eu sou vencedor em Cristo Jesus. Nada do que aconteça nessa terra pode mudar isso. Nenhum levante de um irmão, de Satanás, ou de qualquer outra força qualquer, pode me separar desse amor. Nenhuma decepção, nenhuma frustração, nenhuma perda, nenhuma ausência, nada pode separar você do amor de Deus. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Todos aqueles nossos irmãos, queridos, amados, que partiram no Senhor, nós nos encontraremos com eles. Delícia ver a eternidade já aqui, perceber ela já aqui, senti-la já aqui, entendendo que daqui a pouco, como diz o poeta, daqui a pouquinho, do outro lado do mar, no porto, nós vamos aportar, vamos encontrar com os nossos, com aqueles que Deus já separou, de antemão separou, para que nós pudéssemos estar juntos. Vai ser bom demais ver vocês lá. Perceber que não precisaria mais de pastoreio, de cuidado. A fé e a esperança não precisarão mais ser usadas, o amor sim. Continuaremos caminhando juntos. Mas agora não mais em tribulação. Não teremos mais a percepção do Flamengo, graças a Deus. Viveremos em eterna santidade. Fogo eterno bom. A vida será maravilhosa. Não porque você é bom. Entenda isso. Não porque você é santo, mas porque a graça do Senhor foi derramada sobre sua vida. Com toda a misericórdia que Deus tem, porque Ele é perfeitamente misericordioso. Ele resolveu de antemão nos amar. E aí, vencemos a morte. Aliás, onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz, tem de bom ânimo, fazer as coisas, porque tudo que nós fazemos agora, em Cristo não é vão. Temos que caminhar, continuar fazendo o que Deus mandou, porque a percepção de que somos mais do que vencedores é suficiente para andar nesse mundo sem medo, sem constrangimento, sem receio, com o coração no lugar certo, brigando menos, porque a graça chegou até você, aleluia. Por isso eu sempre incentivo o nosso coral, o nosso ministério a cantar músicas alegres, porque às vezes percebo que nós estamos mais cantando música de medo, de quem está perdendo uma luta. Não, você já venceu, eu já venci, glorifique a Deus por isso. Trabalhe isso no seu coração, e eu tenho certeza que o nosso caminhar será muito mais interessante. Amém?